Não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades. A pessoa está em casa, sente um arrepio, ele já entrou ali dentro, os principados. Contra os príncipes do mundo dessas trevas. As pessoas que têm poder nesse mundo, agindo com as trevas. Que faz oferenda, até sacrifícios humanos, e você tem que lutar contra isso. Se você não lutar, você vai perder a guerra. Não adianta você ser crente. Vou explicar daqui a pouco. As trevas contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Peraí, a região celeste que eu saiba é a igreja. Exatamente é lá que eles têm que manifestar, porque tem luz. Se não manifesta porque não tem luz, não adianta ficar com profecia, não manifesta com profecia. Não adianta ficar chamando também. Esse que você está chamando, você é responsável porque você chamou. Mas você tem que orar para sair. E aí quando se manifesta, porque há luz em você. Amém? Com certeza tudo tem um propósito. Jesus tinha dito para eles que, olha, alguns de vocês não vão passar pela morte sem antes ver o Filho de Deus na sua mão. Ele pegou Pedro, Tiago e João e subiu no monte. Pedro, Tiago e João subiu ao monte. E lá eles oraram. A noite estava orando, jejuando. De repente ele se transfigurou. E apareceu para ele Moisés, que havia morrido há 1500 anos. E Elias, há 700, 800 anos, apareceu para ele. Certo? Então ele entrou no mundo espiritual e os apóstolos que estavam ali também entrou no mundo espiritual. E viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Ao descer do monte ao amanhecer, eles estavam orando. Ele se deparou com isso aqui. No dia seguinte, quando descer do monte, veio ao encontro uma grande multidão, chegaram até ele e disseram, mestre, e não era os seus discípulos, não era. Quem foi em outra passagem bíblica diz que eram os escribas e vieram até o Senhor Jesus. Para debochar talvez, ou dizer alguma coisa mais, eis que no nome dentro a multidão clamou, dizendo, mestre, peço que olhes para o meu filho, porque é o único que tenho. Por favor, tenha misericórdia, não é o único filho que eu tenho. Pois o espírito se apodera, fazendo gritar, subitamente convulsiona até escumar, o mesmo depois de ter quebrantado, dificilmente larga ele. Agora vem a hora que Jesus fica bravo. Já vi gente falar assim, o cara é um erudito, o camarada conhece, tem faculdade, tem isso, mas não consegue se precisar. Não é faculdade, não é erudito, é oração e jejum. Então escuta isso. Na igreja ou no monte, consagração, unção do óleo. Já mostrei aqui para vocês que lá no capítulo 6, Jesus mandou ungir com óleo. Os demônios saíam. Hoje não se faz mais isso. Todo mundo que está na igreja, nem pela unção do óleo eles passam. Roguei os teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. E Jesus cobrava. Peraí, 2 discípulos? Caramba, só subiu comigo Pedro, Tiago e João. Ficou 9. E esses 9 não conseguiram expulsar? Então, meu amigo, você está na igreja. Não, você está na igreja que é menor que Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Eles estavam com Jesus e não puderam expulsar. Então isso não tem nada a ver com Jesus, tem tudo a ver conosco. Tudo a ver comigo e com você. Você é crente mesmo? Respondeu Jesus, geração incrédula e perversa. Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? E vos sofrereis, trazei-me cá o menino. Xingou os discípulos dele. Vocês são incrédulos, perversos. Estou ensinando, mas vocês deixam o demônio fazer o que quer? Na sua presença? Aí você vai falar, peraí, mas Jesus não exagerou, não? Não, exagerou. Quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que não podemos nós expulsar? É triste, né? Por que eu falei no nome de Jesus, não saiu? Por que o demônio não saiu, reverendo? Preguiçosos, são negligentes. Os outros 3 estavam lá orando com Jesus, os outros lá embaixo estavam dormindo. Respondeu-lhe, esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Só sai com oração e jejum. O que tem de crente suicidando, com depressão, doente, casamento destruído, cabelo caindo, vomitando, com síndrome do pânico, desesperado, desempregado, endividado, são demônios. O demônio quer matar o crente. Se você não se tornar um cristão, fazer o que Jesus mandou, você se torna um cristão. Ser crente de uma religião não expulsa demônio. Pode ter o maior congresso de irmãs com cabelo comprido, também tem cabelo comprido e língua comprida. E pode ser lindo demais. Ele não tem medo disso. Por quê?
Quando Jesus chegou, o demônio saiu? Não, só saiu a hora que ele expulsou. Aqueles discípulos, era discípulo de alguma igreja? Não, era do próprio Jesus. E os demônios não saíram, porque eles não oravam e não jejuavam. Escutou?